8h14. Voltamos com Folha no Ar, com o nosso convidado de hoje, o arquiteto Renato Siqueira, e vamos abordar agora outros assuntos, mas dentro do mesmo conceito de preservação, de afirmação da nossa tendência histórica, né? Nossa própria identidade. E quando a gente fala de preservação, a gente fala da nossa própria identidade. Exatamente. Campos é uma cidade que tem essa identidade, mas muitas vezes parece que seu próprio... Mas aí a gente fala muito na história do pertencimento. Eu acho que se falha um pouco o pertencimento não é como deveria ser, né? A gente teria que valorizar um pouco mais o que nós temos, né? As instituições, as universidades, tudo isso, de uma maneira geral. Nós temos, né, Marco, a gente tem que ressaltar, é importante você dizer isso, nós temos 3 faculdades de arquitetura e urbanismo. Né? Nós não somos uma cidade qualquer, né? Nunca fomos, para o Brasil, inclusive, né? Vários acontecimentos históricos passaram por Campos e continuam passando, né? Nós tivemos o episódio da energia elétrica lá no passado, ainda na época do Império, e agora nós temos o Porto do Açu que está aí, que embora, né, estudiosos afirmem muito bem de que o Porto do Açu ele não traz insumo de desenvolvimento para o município, porque tudo que ele faz e produz é para fora, ele simplesmente explora o território, né, mas nós temos elementos que nós podemos, de alguma forma, tirar partido dele. Porque existem pessoas que trabalham ali, né? E essas pessoas têm as suas necessidades. É a mão de obra, que aí eu acho que falha o município em não oferecer formação profissional de alto nível e obriga, às vezes, o pessoal do Porto a contratar gente de fora. Mas essa é uma característica que eu diria que é geral. Do próprio modelo de negócio do Porto, né? De não absorver a mão de obra qualificada local, porque nós temos centros de formação qualificada local. Temos aí a UENF, várias universidades, Cândido Mendes, né? Tem o ICENSA, tem o Senai, tem a UF, na área técnica nós temos um polo universitário bastante consistente, né? Mas a questão é que o modelo de negócio do Porto não absorve isso. Isso precisa ser reconhecido. Eu já vi entrevista de um ou outro representante do Porto dizendo, não, mas nós observamos, aí citam 1 ou 2 casos. Isso não vale. Isso não tem significado, né, sequer estatístico, para você fazer uma consideração de que o Porto absorve a mão de obra qualificada do município, né? Mas vamos voltar aqui ao nosso tema, questão da preservação. Aí você ia falar a questão dos solares. Exatamente. O arquivo municipal, não é isso? Que existe um orçamento, existe um budget, né, que o pessoal gosta hoje de falar em inglês, mas que nada mais é do que um valor depositado à disposição e que não é usado, que está numa pendenga aí que ninguém... Isso eu entendo que é de uma falta de responsabilidade tremenda para a preservação de um patrimônio, do significado do arquivo público municipal. A Rafaela já esteve aqui várias vezes. É uma falha tremenda, de uma irresponsabilidade tremenda. E eu já fiz alguma afirmativa, é o seguinte, nós que somos da área da construção, e até o próprio cidadão comum, né, quem não fez uma obra, nunca fez uma obra na sua casa, né, sabe que um orçamento, se ele não for utilizado, primeiro com responsabilidade e segundo no tempo adequado, ele se degrada. Quem é que garante que esse orçamento disponibilizado em uma determinada época, hoje ele faz frente às necessidades de obra? Porque já desvalorizou. Já desvalorizou, né? Subiu ferro, subiu cimento, subiu areia, subiu tudo. Né? Então, esse é um outro aspecto da falta de responsabilidade, né? Se for aplicado hoje, talvez não atenda ao programa de necessidades que havia na época e para o qual foi dimensionado o orçamento, e mais ainda, associado associadas às novas necessidades que surgiram depois desse orçamento feito lá, porque o prédio sem manutenção, a gente volta à questão, ele adquire novas condições de manutenção. Por exemplo, se você tinha um orçamento dimensionado para atender a necessidade de reparo no telhado e ele não foi feito, o que se adiciona a partir disso por conta de infiltração, por exemplo? Reparo na pintura,
reparo no forro, reparo talvez na parte elétrica. Então, uma série de outras coisas que surgiram porque aquele primeiro elemento que tinha necessidade não foi tratado, não foi cuidado. Exatamente. Então, é importante que o município também, né, veja aí com a instância que está sob o cuidado da UENF, a aplicação dessa verba, né? E aí eu poderia ter sido, eu não sei, eu também estou falando sem conhecimento de causa, mas era preciso que pelo menos esse valor fosse investido para gerar algum... Mas ele deveria, ele tinha um fim específico, né? Mas não foi... investido que eu digo, já não vai usar ainda para fazer a obra, então investe algum fundo financeiro para que ele perderia. Ele perderia, né? O melhor investimento que poderia haver e poderá haver é o investimento no seu fim, no seu propósito, né? Você tinha um fim, tinha um propósito específico, um elemento histórico que justifica, inclusive hoje, e ele simplesmente não está sendo utilizado. E aí a gente tem outros problemas, né? O solar da Baronesa, que nós tivemos um tempo de tentativa de revitalização, que foi o Austragésio de Ataíde, né? Que esteve lá, praticamente morando lá, né? Tentando... Que foi o presidente da Academia Brasileira de Letras por muitos anos. Com a sua força, inclusive, de reconhecimento como pessoa importante, a nível nacional, no âmbito nacional, mas não conseguiu levar à frente aquilo. Hoje eu não sei em que estado que se encontra o solar da Baronesa, né? Possivelmente muito degradado. Né? Ele tentou construir um anexo, né, para poder dar um significado maior, e aí a gente tem aquele aspecto que você mencionou antes, do novo com o antigo, né, se harmonizando, mas hoje aquilo não foi levado à frente. Então nós temos vários péssimos exemplos de degradação, de descuido de elementos históricos. Aliás, o Austragésio de Ataíde deu uma passagem interessante que me foi contado por algumas pessoas da comunidade de escritores e tal, que teve um jornalista que ele perdeu a paciência pela primeira vez na vida dele, que era um sujeito muito calmo, que chamou ele de Austragésio de Ataúde. Ele falou, não, Ataúde não, pelo amor de Deus, pode me chamar de qualquer coisa, mas Ataúde não. E foi um cara com um prestígio muito grande na comunidade. Não, eu falei nacional, mas até internacional, né? Sim, sem dúvida. Sim. Então, Marco, esses elementos, esses cuidados faltam, né, no município, para cuidar do seu acervo. Eu diria que talvez um dos principais insumos econômicos que o município tenha, e a gente tem que reconhecer que nós saímos de uma realidade econômica que era promovida, né, e era estabelecida pelas usinas que existiam. Depois nós passamos pelos ciclos, citando os ciclos mais recentes econômicos, né? Petróleo. O ciclo do petróleo, que também não reverteu melhores condições para o município, mas nós temos um outro insumo, um outro dispositivo de desenvolvimento econômico que esteve presente ao longo de todos os ciclos econômicos pelos quais o município já passou, que é o ciclo do turismo. Né? O turismo da arquitetura histórica é um turismo que nós temos toda a condição de exercer. E Campos ainda tem quando você fala de turismo, aliás, amanhã no Interação, amanhã à noite, às 18 horas, a gente vai conversar aqui com o jornalista Adelfran Lacerda e com a secretária de Turismo, Patrícia Cordeiro, exatamente sobre o caso do Livro Verde, que é outra coisa que preocupa mas todos. Eu digo assim, você tem elementos... É importante o Livro Verde? Claro, mas que ele é um caso particular. É um caso particular. De uma questão privada, né, que acabou sendo comprometida dentro desse contexto. Por ser a primeira livraria do Brasil. Exatamente. O significado, né, até imaterial, eu diria, do próprio Livro Verde, essa questão. Mas a questão do turismo ambiental, por exemplo. Né? Nós temos uma região fabulosa, que é a região do Imbé, né, com cachoeiras, turismo com montanhas, ecológico, tudo. Nós temos aí em 2004, salvo engano também, a lei que consolidou o Parque Municipal do Taquarussu, que está lá abandonado, né, um parque com remanescentes da Mata Atlântica, está lá abandonado. Né? Nós não temos nenhuma promoção de parque urbano no município, deveríamos ter. Você citou inicialmente a questão do Jardim São Benedito. Né? Nós temos aí o Bosque do Queimado, que está identificado da usina do Queimado, né? O bosque da antiga usina do Queimado, que está identificado como elemento de preservação paisagística no plano diretor. Nós temos o Bosque do Hospital Manel Cartucho também,
outro elemento que deveria estar voltado e aberto para a comunidade, em termos de elemento paisagístico, né? De equipamento urbano paisagístico, também que o município não contempla. Nós temos o bosque urbano, ali entre a Avenida Arthur Bernardes e a Nossa Senhora do Carmo, definido lá no plano diretor de 2018, que está em completo abandono, e a Prefeitura agora está anunciando somente a inauguração de um portal, assim mesmo aportado financeiramente, salvo engano, pela Água do Paraíba, até onde eu busquei informação é isso, somente a inauguração de um portal. E, contraditoriamente a isso, nós temos um investimento do Estado de mais de 2 bilhões de reais no município, cujo desse montante, cerca de mais de 100 milhões de reais foi aplicado no asfaltamento do asfalto. Então é totalmente... Asfaltamento do asfalto é ótimo. Totalmente. Mas é isso mesmo que um desvio de aplicação de recurso financeiro que, volto a dizer, está desalinhado com o discurso que os secretários fizeram na 6ª Conferência Municipal das Cidades. Então é preciso que se incorpore ao discurso ações que sejam coerentes com a necessidade, inclusive, do município. Sejam as questões ambientais, sejam as questões patrimoniais, sejam as questões de mobilidade, sejam as questões de promoção de riqueza, porque já entendemos que não podemos depender da renda petrorrentista, né, decorrente do petróleo, até porque, historicamente, não foi usado sabiamente. Não há um elemento consolidado de reversão econômica dos recursos financeiros decorrentes dos royalties de petróleo e as suas participações especiais no município. Não há um elemento consolidado econômico que tenha ficado ou de cuidado do município para a aplicação correta desse tipo de recurso. Bom, vamos voltar um pouquinho ao assunto. Não chegamos a falar muito daquele Parque Alberto Sampaio. Vamos lá. Que seria uma complementação perfeita no mercado municipal, né? Uma área muito próxima e tal. E havia realmente tinha uma concha acústica. Eu mesmo já fiz parte de um júri de uma apresentação musical, de um festival, já no passado, e maravilhoso, e de repente virou o camelódromo. E agora tem aquela estrutura do camelódromo vazia, horrível, e ao invés de se fazer um reajuste ali no Parque Alberto Sampaio, criar um estacionamento. É fácil, né? Cria estacionamento que dá dinheiro. Vamos tentar montar uma linha do tempo, né, da ocupação daquele espaço urbano, e eu vou chegar a ressaltar essa questão do estacionamento, que é uma outra questão curiosa e talvez de uma implicação muito mais séria do que simplesmente o uso, né, com o estacionamento. Para a gente falar daquele espaço, a gente tem que falar primeiro, voltar a falar da Praça Zeira do Coutinho, né? Era a maior lagoa urbana do município que existia, a Lagoa do Osório. Existia a Praça Zeira do Coutinho, que englobava a margem da lagoa e até a Rua Barão de Amazonas, uma grande praça. Depois isso se tornou Jardim de Alá, que era um espaço paisagístico fantástico também, fabuloso, que o município tinha, Jardim de Alá, onde existem fotos, inclusive, disponíveis aí na internet, que mostram o talude, que é aquela inclinação do canal ali que era aberto naquele trecho, totalmente gramado, com o canal, o leito do canal. E que provavelmente não tinha enchente na época, né? Não tinha, porque você tinha elementos de drenagem, exatamente, né? Que era exatamente aquilo ali. E é por onde a lagoa escoava, né? Dada o seu transbordamento, né? Então você tinha, inclusive, pessoas antigas citam aí, que pescavam ali no leito do canal que passava ali. Mais adiante você tem o Parque Alberto Sampaio, né? E mais adiante um pouquinho, na década de 80, você tem o que é hoje lá, parte do que está hoje lá, um projeto premiado, desenvolvido por 3 arquitetos campistas, né? Um deles, o próprio secretário de planejamento. É um projeto belíssimo, mas mal cuidado. E hoje você tem todo um comprometimento que incorpora, ou tem ali, Marco, na verdade, não um, mas 2 estacionamentos. O galpão onde foi utilizado o camelódromo, ele inicialmente
ele foi montado para ser um estacionamento. Existem registros disso em vários blogs. Salvo engano, vou mencionar um aqui que com certeza está lá, no blog do jornalista Ricardo André Vasconcelos. Existe um registro dessa edificação para o fim de estacionamento, ali onde ocupou o camelódromo e hoje está vazio. E tem um outro estacionamento do outro lado da concha acústica. Exatamente. Né? E o que eu quero ressaltar nisso? A prefeitura que é dona desse espaço. Porque esse espaço é dona desse espaço. É ela que gera esse espaço. A prefeitura, na verdade, não é dona de nada, né? A prefeitura é responsável por gerir esse espaço, que é um espaço de domínio público. E ela delegou à iniciativa privada o uso como estacionamento. Porque somente ela, eu digo que ela delegou, porque somente ela pode delegar. Eu não posso delegar, você não pode delegar, né? Ninguém pode delegar. Somente a prefeitura, porque é espaço de domínio público que cabe a ela a gestão. Mas nós não sabemos qual é a modalidade de delegação do uso desses estacionamentos. Se ele foi uma permissão, se ele foi uma autorização ou se ele foi uma concessão. Nós não sabemos sequer se houve licitação pública. Nós não sabemos sequer quem é que ocupa a exploração. Quem é o dono, né? Quem explora. Pois quem, entre aspas, é o dono. Quem explora esses estacionamentos, e nós não sabemos sequer para onde está indo esse recurso, se a parte desse recurso é revertido em termos de imposto para os cofres públicos municipais. O caso do atual estacionamento, que fica dentro de onde foi o camelódromo, ou dentro do parque, dos elementos paisagísticos do Parque Alberto Sampaio, ele é mais grave ainda do que o outro. Porque ali parece que houve uma invasão. O outro é meio que embaixo da ponte. O outro é meio que embaixo da ponte, mas é parte do contexto do Parque Alberto Sampaio. Talvez, Marco, tenha sido pensado pelos projetistas do projeto premiado do Parque Alberto Sampaio como uma área de estacionamento. Porque até é lógico, né? Uma infraestrutura de mobilidade onde as pessoas poderiam estacionar os seus veículos e irem para o Parque Alberto Sampaio. Né? Fazer a contratação desse elemento paisagístico que você tem, que é fabuloso. Quem nunca entrou ainda, quem nunca foi ainda para dentro do Parque Alberto Sampaio e ter aquela percepção paisagística que ele oferece, né, está perdendo uma grande oportunidade de visitar uma área que poderia ser muito bem utilizada em termos de equipamento urbano, de área não edificada, para promoção de lazer, promoção de eventos de cultura relacionados à música, à arte de um modo geral, que é o Parque Alberto Sampaio. Mas hoje parece indevidamente ocupado por um estacionamento que você não sabe a natureza que permitiu alguém explorar aquele local ali para o estacionamento e para renda própria. Pois é. Renato, tem aqui a participação de um ouvinte do programa, Carlos Freitas. Ele diz: a administração pública é, em todos os níveis, negligente com seus acervos e propriedades. Lamentável a falta de visão de preservação, ou então seria incompetência mesmo? Quer dizer, esse é o posicionamento do nosso ouvinte. Olha, Freitas, eu acho que a sua fala, ela, de fato, ela reflete, infelizmente, a realidade que nós temos. Não é uma realidade particular do município de Campos, mas ela não deixa de passar. Certamente, eu não poderia dizer para você aqui agora qual é o percentual em que a incompetência estaria compondo esse cenário tão ruim que a gente percebe. Mas certamente a incompetência faz parte, né, desse contexto lamentável que a gente vê na cidade. Nem tudo é má fé, né? Eu nem passo por aí, sabe, Marco? Mas eu prefiro até usar o próprio adjetivo que o Freitas usou, né, da incompetência. Né? Pois é. Porque a má-fé a gente desdobra de uma série de outras coisas. Né? Pode ser que tenha má-fé? Eu vou ler uma coisa para você aqui, que é no mínimo curiosa. Né? É por conta do asfaltamento das ruas de Campos. Né? Isso foi publicado no Diário Oficial do município, né? A edição número 1539, publicado no dia 22 de março de 2024. Diz lá, artigo 1º, resolve alterar a portaria número 270 de 22 para incluir a servidora
de nome tal, não vou ler aqui por questão de nome da pessoa, né? Lógico. Incluir as servidoras de nome tal, cuja função é chefe de divisão de protocolo, matrícula número tal, para atuar como fiscal de contrato em substituição do servidor número tal, no que se refere ao contrato 387 de 2022, entabulado entre o município de Campos dos Goytacazes e a sociedade empresária nome tal, tendo por objetivo, presta atenção, o que foi delegado a essa servidora, cuja formação dela é chefe de divisão de protocolo, a fazer, no que se refere a serviços de recuperação, reparo e manutenção de vias públicas em asfalto pré-mistura a frio no município de Campos dos Goytacazes. Pergunto a você, como que uma pessoa com a formação de chefe de divisão de protocolo tem competência técnica para cuidar de obra de asfaltamento no município? Isso é um posicionamento político puro. É incompetência ou isso é má fé? É isso que eu quero dizer. Então, você tem coisas desse tipo publicado no Diário Oficial, onde você tem uma completa desatenção dos órgãos de controle. Qual é o órgão de controle, primeiro, que deveria estar tomando conta disso? A Câmara Municipal. Exatamente. Porque a sua razão essencial de existir é a fiscalização. É de fiscalizar atos do Executivo. Então, quando o Executivo coloca, publicado em Diário Oficial, uma nomeação de uma chefe de divisão de protocolo para cuidar de obra de asfalto no município, no mínimo deveria despertar fica muito claro a história do remanejamento amistoso, né? Falar amigo do meu amigo, do meu pai. O que fica mais evidente nisso, né? Mas é no mínimo curioso e impertinente uma chefe de divisão de protocolo, cuidar de obra de asfaltamento. Até é exercício ilegal da profissão. Você tem que conhecer de asfalto, né, para isso. No mínimo, né? Olha, tem mais a participação da Sandra Maria Teixeira dos Santos, dizendo que no seu tempo no IMTT, Renato, ela ia do Folha Seca até o CEPOP em 17 minutos numa verdadeira onda verde. Isso, Sandra. E ela dá os parabéns, e o Rubi Ribeiro Neto dá bom dia, e o trecho entre o Trevo do Índio e o início da área residencial da Arthur Bernardes poderia ser desapropriado para esse fim? Qual fim? Para arborizar, criar parques, essa coisa Existe toda. Um trecho ali na Arthur Bernardes, próximo ao Trevo do Índio, que já está desapropriado, né? Uma área de mais de 300 mil metros quadrados, que fica entre Arthur Bernardes e a Nossa Senhora do Carmo, que é onde deveria ser, inclusive, implantado o Parque Urbano Municipal, um dos parques urbanos municipais, definido no plano diretor de 2018. Já existe essa área. O que eu disse aqui no início é que a prefeitura sequer fez qualquer tipo de investimento até ali. E eu digo prefeitura, volto a ressaltar, não é de uma gestão específica. Foram várias gestões a partir de 2018 que não promoveram qualquer investimento ali. E aí você tem, no contraditório disso, pessoas caminhando na 28 de março. Né? Pessoas caminhando na ciclovia da própria Arthur Bernardes. Não é para caminhar. Não é para caminhada. Né? Mas eu digo sim, a atividade física que poderia estar sendo feita dentro desse parque urbano, que é extremamente necessário no município, porque falta esse tipo de equipamento urbano no município, nós temos vários gestores passando sem qualquer investimento. E onde poderia haver um investimento mais recente, né? Você leu aí da quantidade de royalties que vai ser desenvolvida, ou vai ser aplicada, revertida para o município por conta do dano ambiental. A gente tem que reconhecer e ressaltar isso. A exploração de petróleo é um dano ambiental que é causado. E por conta desse dano causal ambientado, ela paga essa espécie de indenização que é o royalty. O royalty Exatamente. é isso. É uma indenização que a indústria petrolífera paga ao município para atenuar ou permitir que o município faça algum investimento de recuperação ambiental. Um investimento que o município poderia fazer de recuperação ambiental é a aplicação de parte desses royalties, porque só no volume desses royalties que vão ser liberados nesse mês, dá para fazer o parque e sobra dinheiro.
Né? Você quer ver uma coisa interessante? Na consolidação desse parque, que eu estou mencionando aqui. Você falou nesse parque aí, aliás, ali aquele trecho chama-se Togo de Barros, Avenida, e Mário Manhães Andrade, tá? É o nome mesmo oficial, né? Oficial. Jornalista Mário Manhães Andrade. Aliás, cabe ressaltar só um parênteses, né? Que o Arthur Bernardes foi o grande adversário político do Nilo Peçanha. E você prestigia um cara, né, que fez, inclusive, trapaça eleitoral contra Nilo Peçanha em detrimento do grande político nacionalista, né, do grande estadista Nilo Peçanha. Exatamente, na cidade dele. Na cidade dele. Mas que a Arthur Bernardes, na verdade, é a partir da Dr. Beda. No cruzamento do Dr. Beda até a UF. Antes é Mário Manhães Andrade e depois da Beira Valão, do Zé Alves de Azevedo, até o final lá na estação, é Togo de Barros. Aliás, isso é uma coisa que deveria ser corrigida em Campos. Porque, para mim, até como urbanista, me causa uma grande confusão. Você pega 28 de março, que também não é 28 de março. Né? Não, tem começa 24 de outubro. Depois Praça 5 de julho, depois Oswaldo Cardoso de Mello, e vai Tarcísio Miranda, e vai Alaí Ferreira, e vai 24 de outubro. Exatamente, 24 de outubro. Então é preciso, mas isso é um fenômeno muito comum em câmaras municipais de cidades menores, porque eu não acho Campos cidade pequena. Não, Campos é uma metrópole. 4.000 km² com mais de 500 mil habitantes. Né? Exatamente, quase 500 mil habitantes, que segundo a Águas do Paraíba é muito mais. Olha só, eu mencionei isso e causei espanto para algumas pessoas. A área territorial de Campos, ela é 4 vezes a área territorial da cidade do Rio de Janeiro. Sim. Né? Sim. 3 vezes, um pouquinho, da cidade de São Paulo. Então não é uma cidade territorialmente qualquer, né? Não. Que pode ser conduzida e gerida de qualquer maneira. Então é preciso que esteja atento a esse tipo de coisa. Ela tem que assumir um pouco mais o seu protagonismo como cidade regional importantíssima. Sim. Bom, dito isso, o que acontece com os vereadores? Olha, eu vou te citar um caso particular. Não, só uma coisa, ele não criou nenhum projeto, então ele faz um projeto para mudar o nome. Ele falou, essa rua aqui é Rua Zé Maria de Souza, vamos supor, o Zé Maria de Souza já morreu, a família toda dele já morreu, ninguém vai reclamar, vamos mudar para fulano de tal, porque aí é um puxa-saquismo. Vamos puxar o saco de quem está me beneficiando. Eu vou citar uma experiência própria. Recentemente eu fui requerer um habite de uma obra, né, que eu fiz uma obra com um cliente e fui requerer o habite. Na hora de requerer o habite, existia 2 nomes para a mesma rua. E aí eu fui fazer o recurso na Secretaria de Fazenda, porque na Secretaria de Planejamento, que é quem fornece o habite atualmente, me disseram que pelo nome que eu requeri não poderia ser, porque o nome que eles tinham lá era outro nome de rua. Embora o processo tenha sido protocolado, analisado e deferido com o nome da rua que eu requeri o habite. Mas disseram que não podia. Eu fui fazer essa indagação na Secretaria de Fazenda para poder fazer o requerimento do habite. E apresentei o projeto de lei que dizia que o nome da rua era o nome da rua que eu tinha requerido o habite. Uma pessoa da Secretaria de Fazenda falou comigo que eles não se orientavam e definiam as questões de rua pelas leis, exatamente por conta desse tipo de problema, porque a cada momento uma rua mudava de lei, mudava de nome, né? Então você não respeitava, eles não respeitavam, não tinham referência pelo nome, pela lei, porque a cada momento existia uma lei nova que alterava o nome da lei, e aí acabava desordenando o trabalho deles lá. Isso é verdade. Não é complicado isso, mas deveria ter um projeto. A numeração fica uma loucura. Fica. Você está no número 100, você está no número 400, daqui a pouco você está para o número 1. Exatamente. Né? Na mesma rua. Na mesma rua, exatamente. A 28 de março, que é uma avenida importantíssima na cidade, deveria ter um... É a avenida mais importante fora as perimetrais e ligação leste a oeste do município. Agora, quando você falou do esporte, o fato das pessoas caminharem e andarem de bicicleta na ciclovia, Arthur Bernardes, vamos dizer,
cria um outro problema muito sério. Sim. As pessoas de manhã, 6, 7 horas da manhã, estacionam seus carros, porque o sujeito vai fazer exercício e vai de carro para o lugar do exercício, vai de bicicleta, droga. Não, aí leva a bicicleta no carro, tira, andou 2 quilômetros de carro para levar e poderia andar 2 quilômetros a mais e depois quer andar mais 20. Aí depois sabe o que ela faz? Ela pega aquele dispositivo que tem um aplicativo e bota, caminhei de bicicleta não sei quanto tempo, mas parte disso foi de carro, né? Parte disso foi de carro. O sujeito vai de carro para academia. Tudo, Marco. Morando a 1 quilômetro. Tudo fica comprometido pela questão do improviso. Quando você passa a não ter o espaço adequado. Exatamente. Para esse tipo de e não tem punição. Não tem punição. Mas por um lado, né, seria até incoerente e muito cruel por parte do município punir o cidadão que busca fazer a sua atividade, busca exercer o seu lazer, sem que o município ofereça a condição. Exatamente. Né? Então seria uma crueldade tremenda com o cidadão. Né? Fica mais ou menos que nem a história do ovo e da galinha, né? Ninguém sabe o que nasceu primeiro. O fato é que a gente precisa de um espaço qualificado urbano, de não edificado, né, para que as pessoas possam ter o seu lazer de forma adequada. E aí a gente volta à questão da Praça da República, né? A Praça da República, ela tem a sua função social primordial nessa condição de oferecer uma opção de lazer. Ela deveria, inicialmente, né, ser retirada das grades, ser dado ênfase à sua infraestrutura. Existe ali dentro da Praça da República uma das melhores pistas tecnicamente construídas de skate, né? Promoção de esporte poderia ser feita ali, a própria promoção da Feira da Roça poderia ser dentro da praça e não fora da praça, porque fora da praça, além de um não reconhecimento da existência da praça enquanto espaço multifuncional, ela cria um obstáculo de mobilidade na calçada. E várias outras atividades. Você pode ter exposição na Praça da República, você pode ter promoção de atividades físicas. Então a Praça da República, a contemplação, por exemplo, de leitura que você mencionou, as pessoas podem transitar sem as grades, indo nas imediações da praça, cruzando pelo interior da praça, e você ter uma revitalização promovida num contexto amplo da praça para que ela cumpra plenamente a sua função social. Pois é, e eu quero agradecer ao Renato Siqueira e dizer que o assunto não se resolve em 1h30. A gente precisa de muito mais. 1h30, tem assunto para 10 horas. A gente 10 horas, né? Então a gente hoje tratou, eu acho que tratamos de muita coisa importante. Quero deixar claro que quem discorda e quiser emitir sua opinião, alguém da secretaria, do governo e tal, nós estamos aqui abertos. O contraditório é importantíssimo. Um elemento reconhecidamente útil. Exatamente. Né? Nós estamos aqui exatamente para oferecer a todos os nossos cidadãos a mesma oportunidade de discutir, de manifestação. Se discorda do Renato ou não, se quer a Praça da República com feira, isso aí é tudo uma questão de... Deixa eu digitar uma coisa aqui muito importante. Pronto. Espero que vou achar, não achei, mas tudo bem. Muito obrigado, Renato. Nós terminamos aqui o Folha no Ar de segunda-feira. A Folha FM continua com o melhor da música e informação para você. E eu te deixo aí os últimos agradecimentos aí que você queira. Bom, agradecer o espaço, né? Sempre generoso e prestigiado da Folha FM. E dizer o seguinte, que no momento a gente ressente que falta alguém da gestão está pensando a cidade. A gente percebe que ações que têm ocorrido não tem indício ou indicativo de que a cidade esteja sendo pensada. A questão da Praça da República é uma questão que ressalta isso. A Praça da República, dentro de todos os elementos de valorização ou de reconhecimento dela que eu destaquei anteriormente,
ela ainda é o último espaço urbano não edificado do centro histórico. Ela é o último espaço de árvores adultas do centro histórico. Ela é o último elemento de praça que você tem arborizada do centro histórico. Desde que mataram a Praça São Salvador ao longo dos anos, e hoje ela se tornou um plaqueado de concreto, né? Então, de granito aquilo ali. De granito. Que imagina o gasto, né? Só de concreto, ela tem cerca de 30 ou 40 centímetros de concreto sob o granito, embaixo do granito. E eu imagino quem vendeu o granito para a prefeitura deve ter posto uma grana boa no bolso. Então, eu quero ressaltar, para a gente preservar a questão da Praça da República, que existe essa petição que nós fizemos ao Copan para o tombamento da Praça da República, e existe uma petição online, né, contrária à construção do Complexo dos Feirantes, que pode ser identificada no site change.org, né? Então change é change.org, e lá você digita Salve a Praça da República, vai ter acesso a esse abaixo-assinado, que hoje, pela manhã, eu verifiquei, já contava com 613 assinaturas contrárias à edificação do Complexo dos Feirantes. Isso será disponibilizado também no grupo da Folha, e certamente, para quem tem interesse, será muito bem-vinda a assinatura para poder fazer o apoiamento dessa defesa para salvar a Praça da República. Muito obrigado, Renato. A Folha FM continua com o melhor da música e da informação. Eu vou até meio-dia com você, meio-dia Júlio Cossoloso, e eu volto às 14, mas agora a gente continua. Muito obrigado pela participação, obrigado aos nossos ouvintes que acompanharam, e o oferecimento do Folha no Ar da Clínica Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001 de 2015. Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar.